Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Cristo de Deus estejam com todos nós, amém? Nós estamos aqui nessa manhã, vamos meditar na palavra do Senhor. Convido os irmãos para abrir suas Bíblias em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Do verso 11 ao verso 18. A leitura é a seguinte: Vejam que com letras grandes estou lhes escrevendo do próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada, verso 15, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Vamos orar, irmãos. Paizinho, obrigado porque mais um dia, mais uma manhã, estamos aqui na sua casa para, Senhor, aprender de Ti. Senhor, acabamos de fazer a leitura. Fala conosco através da sua palavra. A sua palavra diz que ela não volta vazia, que os nossos corações possam estar abertos, Senhor, e que com certeza ela irá somar na nossa espiritualidade. Paizinho, esteja conosco. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém. Irmãos, aqui nós vimos uma passagem aqui onde o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Éfeso, e que aqui ele está refutando, ele está rebatendo um conceito onde a igreja ainda estava presa, e que não tinha entendido e absorvido sobre a graça de Deus. E que eles ainda tinham alguns princípios e que eles achavam que a circuncisão, ela fazia parte disso. Assim como o livro de Gálatas, ele fala sobre outras situações também, e que o apóstolo vem refutando e falando, esclarecendo sobre a graça de Deus. Que a graça de Deus, ela é unilateral, ela é de vontade de Deus, exclusiva de Deus, em salvar seres humanos. E que para isso, a única forma de isso ser real e eficaz é através da crucificação de Cristo. E eu queria nessa manhã que você estivesse pensando o seguinte: a cruz, o tema, a cruz, instrumento da salvação humana. A cruz como um instrumento da salvação humana. Nós podemos ver aqui que quando ele fala na questão de quanto a mim, verso 14, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem a concepção certa, ideal e eficaz, revelada pelo Espírito Santo de Deus a ele. E nós vemos que essa crucificação, ela não foi somente para trazer como se diz, benefício ao ser humano. Mas essa crucificação também, ela traz responsabilidade àqueles que vão ser justificados por ela.
Nós podemos ver aqui que Jesus, o Cristo, ele foi entregue à morte. E o resultado desta morte, ela foi para propiciar, ela foi para justificar e remir seres humanos pecadores, pela qual nós éramos no passado. Hoje, nós ainda continuamos na condição de pecadores, porém remidos, justificados, de uma forma simples, não filosófica, para nós entendermos o que é justificado. Justificado é tornar aceito. Jesus, através do seu sacrifício, através da crucificação, do seu sangue, ele nos torna aceitos ao Senhor. Ele torna homens e mulheres, seres humanos, a priori rejeitados, a priori destituídos, assim como Romanos fala que todos pecaram, e destituídos, afastados da glória de Deus. Aqui ele traz justamente o sangue dele, a crucificação, dá essa possibilidade de sermos instituídos na família real. E outra coisa para que nós possamos entender, essa destituição, para falar uma forma simples e mais eficaz também, a destituição é o afastamento eterno. Esse afastamento eterno também nós podemos trazer como o estado de inferno. O inferno, ele é a destituição, ele é a separação. Todo e qualquer ser humano, ele nasce destituído, na condição de destituído da graça de Deus. Em algum momento, ele terá a possibilidade de encontrar a Jesus e assim tomar a sua decisão. Porque a decisão do Pai já foi tomada através do sacrifício. Então a cruz de Cristo, a cruz como sendo o nosso instrumento de salvação, nós podemos ver que ela tem a sua eficácia através do sangue de Cristo. Mas para isso, para nós entendermos um pouquinho melhor, nós podemos ir lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, ou melhor, Gênesis capítulo 1, verso 26, aonde diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Apesar de Deus ter feito o homem à imagem e semelhança dele, isso não quer dizer que a condição de perfeição existia no homem. Tanto que o quê? Infelizmente, ele não consegue ser submisso à ordem dada de não consumir, de não se envolver com o pecado. Nessa condição, nós fomos feitos, através de Adão, à imagem e semelhança de Deus. Só que em Gênesis capítulo 2,16, o que acontece? Gênesis capítulo 2, não comerás. A advertência de Deus, olha, tudo isso que foi criado, você pode tocar, você pode se envolver, você pode absorver, consumir. Porém, só de uma árvore é que você não pode chegar perto. Você não poderá consumir. Você não poderá consumir. E nisso, o que acontece? O homem, mesmo sendo a imagem e semelhança de Deus, ele não consegue resistir à tentação. Aqui não foi uma provação, aqui foi uma tentação. Ele não consegue resistir à tentação pela cobiça dos olhos e se envolve com o pecado. E nisso o que acontece? Esse pecado, ele entra no ser humano e isso vai ser reproduzido há milhares de anos. Enquanto os seres humanos estiverem se reproduzindo, essa reprodução do pecado, da destituição da glória de Deus, ela vai estar inserida na humanidade. Em Gênesis capítulo 5, lá no início do capítulo 5, também tem uma situação interessante. Em Gênesis capítulo 5 é dito o seguinte, olha só, em Gênesis capítulo 2, verso 16, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 5 tem algo que diz que é interessante. Olha só, verso 1, vamos lá, que diz o seguinte:
Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou, chamou o homem. E aí depois ele vem, aos 130 anos, Adão gerou filho semelhante, olha só, a sua semelhança. Adão, ele gera o quê? Um filho, a sua semelhança. E depois ele fala o seguinte, conforme a sua imagem. Então, quando o homem ele começa a gerar pessoas na mesma condição que ele, Adão e Eva. Pessoas que estão destituídas, afastadas de Deus. E por isso que, voltando lá no capítulo 6 de Gálatas, nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre a crucificação. Não é circuncisão, não é circuncisão, não é aí ele vai falar sobre festas, dias, horas, uma série de coisas aqui no livro de Gálatas aqui, que vai nos levar, garantir ou manter garantidos da graça do Senhor. Somente a crucificação. Todo ser humano deve passar para ser justificados, aceito por Deus, ele deve passar pela cruz de Cristo. Assim que o apóstolo Paulo, como ele diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus. E ele fala, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. A crucificação, ela é o lugar, eu queria deixar alguns pontos para os irmãos aqui, o que transmite a crucificação. A cruz de Cristo, em primeiro lugar, eu queria que os irmãos, nós refletíssemos sobre o seguinte, ela é o lugar onde nós devemos estar. Em Colossenses, Gálatas capítulo 2, 20, diz o seguinte, já estou crucificado com Cristo, e não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora na carne vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual amou e se entregou por mim. Então, a primeira coisa, a cruz é o lugar aonde devemos estar, aonde a igreja de Cristo, aonde o discípulo do Senhor deve estar. Essa é a condição espiritual. Na condição moral, Lucas 9:23 diz o seguinte, e diziam a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Então quer dizer o quê? Na condição, a cruz, na condição de lugar onde eu devo estar, na esfera espiritual, eu já estou crucificado. O Espírito Santo, Cristo deve habitar em mim. Eu devo deixar Ele agir de forma plena na minha vida. Na condição moral, se alguém quer vir após mim, se alguém quiser seguir a Cristo, deve deixar todos os maus hábitos, os maus caminhos, os maus pensamentos. Então, desta forma, é a forma que eu devo agir, deixar que a cruz seja o lugar aonde eu devo estar. A segunda coisa da cruz que eu queria deixar aqui, a cruz como a vitória. A cruz como sendo a vitória. A vitória de Cristo na cruz, pela qual nós também absorvemos. A vitória de Cristo na cruz. A vitória de Cristo na cruz que nos promove em Gálatas 6, versículo 14, que fala sobre o mundo. Que diz o seguinte, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, última parte, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Então a cruz como vitória, a cruz como sendo a vitória de Cristo, e essa vitória que Ele concede àqueles que Ele justifica sobre o mundo, está em Gálatas capítulo 6, verso 14. Sobre Satanás, a vitória que nós temos, Cristo teve a vitória sobre Satanás, e que por isso nós também somos vitoriosos, está em Colossenses capítulo 2, verso 14.
E diz o seguinte: e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O triunfo de Deus sobre o triunfo de Jesus na cruz, sobre a morte, sobre essa morte espiritual, sobre os principados, sobre as potestades, também é a vitória pela qual nós gozamos. A Igreja de Cristo tem a capacidade, tem a possibilidade de gozar e de viver isso. A terceira coisa que eu queria ver aqui com os irmãos a respeito da cruz, a cruz como a morte. A cruz como a morte. A cruz como a morte, para nós, é o seguinte: para o mundo, voltando lá em Gálatas 2:20 de novo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Antes mesmo de nós o conhecermos, Ele nos conheceu. Antes mesmo de nós o conhecermos, Ele nos amou. Estamos na condição de amar a Deus, porque Ele nos amou anteriormente. Porque Romanos diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, não há ninguém queira chegar a Deus. Cada um de nós que estamos aqui, você que está na live, que está escutando, assistindo esse momento, você que escutará depois, você que fez um compromisso com Cristo, você que chegou a Cristo, primeiro, Ele é que chegou a você. Muitas vezes nós achamos, você chegou porque Ele o amou primeiro. Porque esse pecado que entra na humanidade, esse pecado que perpetua de Adão e Eva até a vinda de Jesus, esse pecado, ele cega o homem, ele destituiu e ele afastou. E o homem não teria vontade. Eu já falei para os irmãos, até o meu 28º ano de vida, eu não tinha interesse nenhum em servir a Cristo, em seguir a Cristo. Muito menos passou pela minha cabeça em ter um chamado pastoral. Nunca. Inclusive, logo no início da minha conversão, eu comecei a debruçar, a estudar a palavra de Deus, comecei a me envolver mais. Teve até uma irmã que uma vez pegou e falou: você vai ser pastor. Eu peguei e falei: não, irmã, quase que eu falei para ela, longe de mim. Mas no meu pensamento veio isso. E não só a questão pastoral, o compromisso que todos nós temos como igreja. Então, antes mesmo de eu o amar, de eu compreender o meu amor por Ele, Ele me amou. Ele amou a cada um de nós. Isso é a coisa mais maravilhosa. Eu não tinha e ainda não tenho a capacidade das escolhas melhores para mim. E Deus, até mesmo antes de eu o conhecer, Ele fez a escolha por mim de quê? De passar pela cruz do Cristo. Essa é a coisa mais extraordinária e melhor que tem. Eu não tive essa capacidade, mas o melhor, Deus escolheu por mim, escolheu por cada um de nós. Porque se fosse por mim, eu acho que eu estaria talvez na condição, nós estaríamos na condição ali de depravação total. Estaríamos. Porque quem não está em Deus, ele faz parte desse conceito. E Jesus, ele fala, não, ele não tem a capacidade moral, intelectual, espiritual de me seguir e de entender. Mas o meu Cristo, meu Jesus, meu Filho, que já foi entregue por mim na cruz, Ele terá essa capacidade. Eu darei essa capacidade a Ele.
A importância da cruz para nós, ela não pode ser somente um objeto de tortura, objeto de morte, mas ela tem que ser entender o que é objeto de vitória, objeto de salvação, também, como objeto, como parte da salvação, mas a salvação mesmo está no Cristo de Deus. Outra coisa, a quarta coisa, a cruz como a vida. Nós já vimos a cruz como a morte. Em Romanos, inclusive, só para terminar aqui, em Romanos, nós vimos a morte para o mundo, a morte para o pecado. Romanos 6, verso 11 e 12, que diz o seguinte: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, como a morte, a cruz como a morte para o mundo, a morte para o pecado. A morte para o pecado. Essa morte para o pecado, nós podemos trazer também, nós temos que entender o seguinte: há momentos em que a palavra de Deus, ela fala pecado, quando ela fala pecado sem S, em grande parte, quando ela trata desse assunto, é o pecado original. Assim também, quando ela traz pecados com S, são as práticas pecaminosas pelas quais, infelizmente, nós venhamos a cometer. Jesus, de imediato, a salvação, ela vem para tirarmos do contexto de destituídos, de afastados, de condenados. E com isso o que acontece? Ele nos chama o quê? Olha, vocês são nova criatura. Devem e têm a possibilidade de viver como tal, como nova criatura. Então já o tirei da possibilidade, da infeliz possibilidade de permanecer na glória, afastado da glória de Deus, trago para a glória de Deus, e agora também tem a questão dos pecados, que são as condutas pessoais. Vá e não peques mais. Então nós podemos ver que na morte, nós devemos sepultar literalmente os pecados, vivermos uma novidade de vida através de Cristo Jesus. Outra coisa, a quarta situação da cruz, a cruz como a vida. A cruz como a vida espiritual. Gálatas 2:20 de novo. Já estou crucificado, né? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A cruz como vida espiritual. Há um ser dentro deste corpo, há um ser dentro deste corpo pelo qual o próprio apóstolo Paulo fala em Coríntios que ele é considerado, comparado ao templo do Espírito Santo. E que esse ser dentro de mim, o Espírito Santo, é aquele que faz parte da salvação, aquele que é o selo da promessa. Então Deus, quando vamos supor de uma forma assim, para a gente entender um pouquinho melhor, Deus quando ele, vamos supor, de repente ele dá uma olhada para o mundo, ele olha os seres humanos, de imediato ele vê o selo em cada um daqueles que já foram justificados por Deus. E vê também aqueles que não possuem esta marca, a marca da promessa. Nós, como Igreja de Cristo, nós não temos esta capacidade espiritual avantajada, plena de Deus, para identificarmos literalmente quem é ou quem já ou não é ainda justificado. Às vezes gera uma confusão, mas Deus ele tem essa capacidade. Então, através da vida, nós podemos ver a cruz como vida. Na vida espiritual, Gálatas 2:20. Na vida moral, segundo aos Coríntios
5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A novidade de vida que é capaz para aqueles que foram justificados. Uma vez havendo isso, através do Espírito, nós temos a concepção disso, de pecados, porque quando ele fala aqui, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, as práticas passadas, aqui o pecado como práticas passadas, e eis que tudo se fez novo. A minha condição passada espiritual de destituído da glória de Deus, de estado de inferno, não faço mais parte desse estado de inferno, de separação eterna. Inclusive nós temos teólogos que creem da seguinte forma, e que eu não estou aqui nesse momento, pelo menos, para dizer o que é certo e o que é errado. Mas há duas situações. A situação pela qual alguns creem que o inferno, ele é um estado literal, aonde todos que fazem parte da esquerda irão para lá e irão sofrer eternamente, ranger os dentes, da forma literal, e Mateus fala sobre isso. Alguns creem na teoria, na possibilidade, interpretam a palavra como o aniquilismo da alma. O aniquilismo da alma, o que acontece? Quando Deus pegar e falar direita e esquerda, a esquerda ali no caso, que vai fazer parte, que é a separação, que faz parte do contexto de destituição, ele vai ser aniquilado, todo mundo vai ser aniquilado. Seres humanos e os demônios. Então não haverá essa concepção. Independente disso, o que nós temos que entender é o seguinte, é que esse grupo, independente se literalmente esse sofrimento vai ser eterno ou não, a palavra diz que o prazer maior é estarmos do lado da direita, ali aonde Deus ele vai o quê? Nos arremeter, ou melhor, ele nos vai levar literalmente para a presença dele. Nós precisamos ter isso no nosso coração, nós precisamos entender isso para que a gente possa realmente entender a importância da cruz. Há muitas coisas, mas o tempo é curto para nós refletirmos. Mas aqui nós temos também a quinta coisa que eu queria deixar, a cruz como o fim e o início. A cruz como o fim e o início. O fim da lei, que está em Romanos, capítulo 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aqui nós podemos ver que a aplicabilidade da lei, ela vem ruindo e vem matando as pessoas, porque a compreensão, a interpretação, a aplicação da lei, ela se torna, de um certo ponto, pesada, certo? Em relação ao pecado, em relação ao homem que não conseguia suportar. Mas depois, como a cruz também é o fim e o início, no fim da lei, o jugo da lei, e o início da graça, Mateus 11, 28, 30, que diz o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso que nós temos que entender a importância da cruz, a eficácia da cruz, o que ela representa para nós como igreja, como seres justificados. Por isso que para as pessoas que não são justificadas é loucura
não se assuste quando você falar da crucificação, não se assuste quando você falar para alguém que em determinado momento Deus mandou o seu próprio filho para a cruz. E alguém fala, como que pode? Que amor é esse, mandar o próprio filho? Eu não mandaria o meu filho. Não se assuste com isso, porque isso é assunto para quem é justificado. Quem está destituído da glória de Deus, ele entra em parafuso. Há muitos conceitos, há muitas palavras que nós usamos para talvez evangelizar, e que a pessoa ela fica escandalizada, fica doida, por quê? Porque nós achamos que estamos evangelizando uma pessoa, e parece que nós estamos falando com a pessoa que já tem 10, 15 anos de conversão. Esse é o nosso erro. Nós esperarmos do mundo, exigirmos do mundo, embora através da nossa atitude nós podemos sermos referência, mas também exigirmos, ficar naquela coisa, exigir do mundo, conceitos, viver em conceitos, viver na proximidade daquilo que nós vemos, sinto muito. Pai, nós devemos pregar sim, o pecado, as práticas pecaminosas. E que inclusive, há muitas pessoas que não são justificadas e têm um quesito moral muito avantajado. Só no quesito moral. Que é o que os costumes, as regras de um estado, de um país, de uma nação, instituiu, ele foi educado ali, ele segue aquilo ali à risca. Mas nós temos, além disso, nós temos, além desses costumes, regras que nós aprendemos nessas situações, nós temos a palavra de Deus, que é o nosso aferidor do que é certo, do que é errado. Do que deve se fazer, do que deve se deixar de fazer. Do que é lícito, do que é ilícito. Então, dessa forma, a cruz, ela tem vários significados. Ela tem várias características. Como nós podemos ver aqui. Apenas 5 nessa manhã. Mas que são 5 que são fundamentais para o nosso caminhar, para o nosso crescer. Deus é tão bom que Ele enviou o seu Filho para que viesse salvar, para que viesse tirar seres humanos do caminho da morte, da separação eterna. Então, como nós vimos nessa manhã, a cruz, ela transmite alguns ensinos necessários. Onde nós olhamos, a cruz é o lugar onde devemos estar. Segundo, a cruz, ela é vitória. Terceiro, a cruz é morte. Quarto, a cruz é vida. Quinto, a cruz é o fim e o início. Romanos capítulo 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Mas, na plenitude dos tempos, após a crucificação de Cristo, o que acontece? Esse conceito total, ele começa a ser quebrado. Porque todo aquele que nele crê, não vai perecer, tem a vida eterna, e entra no estado de glorificação de Deus. É o que nós temos, é o que nós passamos hoje, é o que nós experimentamos. E que nós possamos, como igreja de Cristo, como os discípulos do Senhor, filhos do Senhor, vivermos e também, não só vivermos, experimentarmos, gozarmos desse benefício, dessa benevolência, mas também, como servos do Senhor, sermos o quê? Submissos ao senhorio do nosso Cristo. Amém?
Que Deus abençoe a palavra de Deus, que Deus esteja acrescentando aos nossos corações e que com certeza essa palavra ela poderá somar na nossa espiritualidade. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a amada igreja. Vamos fazer mais uma oração, aí eu passo a palavra para a irmã Márcia, que a irmã Márcia vai estar dirigindo o culto. E outra, eu vou fazer uma propaganda aqui da Escola Bíblica, gente. Olha, Escola Bíblica, nós estamos fazendo um estudo, esse estudo é esse livro aqui, ó, tá? Vivendo na Palavra. O irmão Jorge já adquiriu, ele tem o PDF, depois ele vai passar para a igreja, certo? Se os irmãos quiserem comprar o livro, é bom livro, gente, para vocês, certo? Nós estamos aprendendo a palavra de Deus, a interpretação bíblica de uma forma mais básica e mais próxima, através do acróstico OIA, OIA, que é observação, interpretação e a aplicação. Os irmãos fiquem aí que nós estamos aprendendo isso, nós estamos começando a esmiuçar a palavra de Deus e aprender e também não somente a interpretar, mas também reaver algumas formas que talvez eu achava que era certo e talvez não é tão certo aquela interpretação. Amém? Vamos estar orando, logo após a oração já passo para a irmã Márcia. Paizinho, obrigado. Mais uma manhã, mais um dia, Senhor Jesus, estarmos aqui na sua casa. Paizinho, é tão importante, Senhor, para nós aprendermos e vivermos e também praticarmos aquilo que aprendemos do Senhor. Senhor, aprendemos nessa manhã, assim como muitas outras manhãs, Senhor, já aprendemos sobre a importância da crucificação, da justificação, a importância, Senhor, de sermos filhos do Senhor, a importância, Senhor, de estarmos diante do Senhor. Paizinho, que o Senhor esteja abençoando cada vida aqui e que logo mais à noite nós possamos estar reunidos como igreja do Senhor para cultuar a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos, amém.